comigo a palavra agora? Toda sua, irmão. Amém. Amém, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui, como sempre. O nosso pastor teve um mal-estar durante o dia, e aí ele passou a oportunidade para mim. É uma grande responsabilidade substituir ele, e eu espero poder abençoar vocês nessa noite. Amém? Aleluia. Então eu peço para que vocês possam abrir a Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 em diante. É daí que a gente vai extrair aquilo que o Senhor comunicou no meu coração hoje pela tarde, e que em nome de Jesus nós possamos crescer juntos como corpo de Cristo. Amém? Nesse tempo, o Senhor tem me ensinado muito a andar em comunhão, e isso tem me levado a experimentar grandes coisas no Senhor. Tem sido um tempo especial demais na minha vida. Confesso que não são dias fáceis, mas são os melhores dias que eu tenho experimentado com o Senhor. Os dias que nos fazem viver coisas diferentes, nos desafiando, nos proporcionam dias especiais com o Senhor. Então eu te desafio nesse tempo a buscar viver de maneira intencional, de maneira intensa, de maneira especial, olhando para a comunhão com o corpo de Cristo, com um olhar de crescimento. Amém? Antes de entrar propriamente em Efésios, há um tempo atrás, na verdade há umas semanas atrás, eu estava lendo Provérbios de Salomão, e no capítulo 27, versículo 17, diz o seguinte: diz que assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. E isso foi como uma flecha no meu coração. Foi realmente especial perceber aquilo, porque eu via a realidade daquilo que a palavra de Deus estava expondo. Eu via que eu estava experimentando aquilo lá, tanto de uma maneira boa, no sentido confortável, no sentido de prazer na comunhão, como no sentido desafiante de caminhar com pessoas que nos confrontam, porque tem ideias diferentes da que a gente tem. Isso é um presente de Deus. É um presente de Deus caminhar com pessoas, amém? O Senhor nos deu pessoas para caminhar com grandes propósitos. E esse propósito é o aprendizado, é o aperfeiçoamento, é o desenvolvimento. E assim como o ferro entrando em contato com outro ferro para que possa existir, o afiar, e isso às vezes até faz sair faísca, o contato do corpo de Cristo muitas vezes vai gerar situações que são confrontadoras, que são até situações difíceis, mas a nós, dado o Espírito, nos dando discernimento, nós conseguiremos passar por tudo isso e tirar ainda assim grandes aprendizados. E eu convido a você nessa noite a encarar a realidade da comunhão do corpo de Cristo de uma maneira especial, porque é isso que a comunhão é especial. Amém? E nós vamos ler aqui, logo após a gente vai orar, e aí a gente vai entrar em Efésios 4. Amém? Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo quanto existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo.
O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Amém? Quero fazer mais uma oração em nome de Jesus. Peço que você concentre seu coração aí. Peço que você ore comigo também, para que Deus possa nos auxiliar nessa noite a compreender, a sua soberana palavra. Creio que a palavra de Deus, ela é o poder para a transformação de toda a nossa vida, desde a nossa parte intelectual, nossa parte física, a nossa família, enfim. A palavra de Deus é a nossa herança para viver dias difíceis e dias bons. Então que possamos viver todos os dias apoiados, fundamentados na palavra de Deus. Amém? Vamos orar juntos. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Santo Espírito, por essa noite e por estarmos aqui para engrandecer e louvar o Senhor, Pai. Obrigado pelos louvores, Pai, que o Senhor colocou no coração dos seus filhos. Obrigado, Pai, por aceitar, meu Pai, nossos louvores ao Senhor como um aroma suave às suas narinas, Deus. Obrigado pela sua misericórdia, pois se não fosse, Deus, a sua misericórdia, a sua graça sobre nós, nós nada seríamos, Pai. Nós nada seríamos, Deus. Por isso, Deus, pedimos ao Senhor por mais do Senhor em nós, Pai, para que venha a ser mais do Senhor em nós, Pai. Para que possamos apoiar toda a nossa vida no Senhor e não nas nossas próprias capacidades, não nas nossas próprias experiências, Deus, mas naquilo que o Senhor tem para nós individualmente como corpo de Cristo. E esse individual, Pai, esse individualmente é para a pluralidade, Jesus, do corpo do Senhor, para que juntos possamos crescer e amadurecer até alcançar a plenitude de Cristo, do conhecimento do Santo, em nome de Jesus. Me abençoe, Pai. Derrame sobre mim o seu Espírito com sabedoria e revelação de sua palavra, a fim de que eu não venha falar, Deus, coisas minhas, mas venha falar, Deus, aquilo que é do Senhor para esse tempo, para esse momento e para as pessoas que estão a me ouvir, Deus. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço, já certo que aquilo que está acontecendo nesse momento já foi escrito e decretado pelo Senhor, antes mesmo de nós nascermos, Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Se nós formos ler a epístola de Efésios, podemos perceber o quanto Paulo fala sobre a igreja, sobre nós, sobre aquilo que nós recebemos por meio de Cristo, que atua em nós pelo Espírito. São coisas grandiosas, são coisas preciosas demais. E nesse tempo que eu tenho sido instigado pelo Espírito Santo, a viver em relacionamento, mesmo em meio a um tempo como esse de dificuldade relacional, quanto mais eu me aprofundo nos relacionamentos, mais eu consigo experimentar aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, antes mesmo de entrar na palavra, de começar a expor ela, eu já te pergunto: será que nós, como corpo de Cristo, temos nos colocado à disposição de viver relacionamento? Mas eu não falo somente de relacionamento conforme o meu próprio entendimento, mas conforme o entendimento da palavra de Deus. Como eu disse sobre Salomão, sobre Provérbios 27:17, o relacionamento é para produzir em nós aprendizado. O contato uns com os outros é para produzir situações que vão nos desenvolver e vão nos fazer crescer. E isso é potencializado quando nós sabemos quem somos, quando nós sabemos o que temos em Cristo, quando nós sabemos da nossa responsabilidade e da nossa vocação. E através disso, eu quero começar aqui a expor a passagem de Paulo, em Efésios 4. Vamos juntos então, Efésios 4:1. Portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. A última vez que eu pude trazer uma palavra para o nosso culto, eu falei a respeito da nossa identidade em Cristo. Quando nós encontramos quem somos em Cristo, Cristo nos dá uma vocação,
nos mostra quem somos, e assim, pela obediência ao Pai, nós podemos realizar a vontade dEle. A vontade dEle, não a nós. É a vontade de Deus, a nós exposta através de Cristo. Eu te pergunto, nesse tempo, você tem buscado viver a sua identidade? Buscado viver o seu chamado, a sua vocação? Aquele que sabe quem é, consegue realizar com destreza aquilo que eu li agora. Consegue andar de maneira digna em cima daquilo que recebeu. Eu te pergunto, você sabe quem é? E se você sabe, você tem caminhado de maneira coerente com aquilo que você recebeu de Cristo? Receber um chamado, receber uma vocação de Cristo, não é como receber um diploma na escola. Não é como receber um diploma na faculdade, onde agora eu vou começar a entregar o meu currículo para que eu seja aceito em algum lugar. Antes de nós sabermos da nossa vocação, nós já somos aceitos por Cristo. E isso é especial porque através do entendimento daquilo que Cristo fez na minha vida, eu posso estar em qualquer meio e fazer influência nesse meio. Eu já sou aceito, por isso eu sei estar em qualquer meio, trazendo transformação, eu trazendo renovo, trazendo palavras de esperança e agindo de maneira humilde, de maneira mansa, de maneira paciente, tanto suportando os irmãos em suas características individuais, como dando suporte a eles para o crescimento, andando de maneira cuidadosa no Espírito. Eu te pergunto, mais uma vez, temos andado de maneira coerente com aquilo que nós somos e fazemos em Jesus? Temos andado de maneira santa diante do propósito de Deus? Um tempo difícil como esse é um tempo de apontamento, é um tempo de modelamento. E homens de Deus, mulheres de Deus, são preparados para tempos difíceis através do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus fez homens passarem por tribulações e saírem vencedores aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens. Muitas situações, podemos falar a respeito de Paulo mesmo, que foi martirizado aos olhos da sociedade em que ele estava inserido. Ele foi martirizado e com isso foi derrotado. Mas para aqueles que aguardam o galardão em Cristo Jesus, ele recebeu grande galardão, uma grande vitória, algo especial em Deus ele recebeu. Então nós temos que olhar para aquilo que nós somos em Jesus. Se não soubermos quem somos em Jesus, temos que buscar conhecer isso de maneira intensa, de maneira especial, buscando isso como se fosse o alimento essencial, necessário da nossa vida todos os dias. Eu gosto sempre de falar que antes de eu não saber, da minha vocação, eu rodei um monte de ministério da igreja. Eu tentei cantar, não deu certo. Eu fui para as casas de recuperação pregar e auxiliar lá, servir lá. Eu dava aulinha para as crianças e tive minhas primeiras experiências entendendo que eu era aquele que ensina, a palavra diz a respeito do mestre, com as crianças, ensinando as crianças, com o pouco que eu sabia em Deus, com o pouco que eu sabia da palavra de Deus, no comecinho da minha caminhada. Eu discipulava pessoas, eu pregava nas casas das pessoas, então eu não estava interessado em fazer o que eu queria, mas eu estava interessado em saber quem eu era em Deus. E mais hora e menos hora, Deus foi me podando ao ponto de eu entender quem eu sou, e agora poder exercer com mais clareza a vocação e o meu chamado. Então, meu irmão, não se preocupe em se expor, se preocupe em não se expor, porque se você não se expor, você não vai ter experiência para saber quem você é, você não vai ser alguém experimentado para entender o poder de Cristo através de si próprio. Isso é especial demais, andar em dependência de Deus, sabendo que não somos nós que fazemos, mas é o Espírito por meio de nós. Continuemos então, no versículo 4, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha que especial, meus irmãos. Tudo o que precisamos a nós foi dado, por meio do Espírito, que nos deu uma só direção a trilhar, um só caminho a seguir, e colocou em nós o mesmo Espírito.
Então nós, como corpo de Cristo, precisamos entender que nós temos nossas semelhanças e individualidades, mas temos que andar na mesma direção, no mesmo foco de vida, no mesmo foco em esperança, que é servir o nosso Senhor Jesus Cristo, buscando viver em maturidade, em unidade, para que assim possamos experimentar a amplitude do conhecimento de Deus. Olha o que diz aqui em Efésios 3:16, a oração de Paulo à igreja de Efésios. Olha só o que ele diz, que especial a respeito da comunhão por meio de Cristo, do Espírito Santo. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Olha só o que a comunhão uns com os outros produz nos santos, que somos nós. São grandiosas coisas que são a nós dada pelo Espírito através da comunhão, através do relacionamento. Sabe por quê? Está aqui exposto no versículo 7. Olha só o que diz: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. A cada um de nós foi dada uma porção de Cristo, uma parte do Cristo ressurreto. O que é isso? Cada um de nós tem um pedacinho de Cristo, ou seja, eu com relacionamento com os santos, relacionamento com o corpo de Cristo, vou poder conhecer mais de Cristo e assim ser aperfeiçoado em amor. E por que em amor? Porque o amor é o fundamento dos dons. Se não existir amor ao Senhor, os dons não são tudo. Nós temos uma parábola que Jesus diz que chegarão dias, né? Na verdade não chegarão dias não, mas diante do tribunal de Deus, muitos falarão que em nome de Jesus eu curei, em nome de Jesus eu expeli demônios, eu libertei cativos, enfim, realizei várias coisas, vários dons. Mas Jesus diz para essas pessoas que não exerceram em amor seus dons: eu não vos conheço, eu não vos conheço, porque o Senhor nos deu dons. Ele diz isso. Cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem uma capacitação dada pelo Espírito, mas se não for realizado em amor ao Senhor, sabendo que não vem de nós tudo isso que Ele nos dá, nada disso que nós temos é de nós mesmos, é do Espírito de Deus, é de Cristo. Então, quando nós entendemos isso, nós conseguimos acessar coisas, aprendizados grandiosos através da vida com os santos, através da vida da igreja. E nós temos nos colocado à disposição de viver a vida da igreja. Nós temos nos colocado à disposição de viver coisas desafiadoras, tanto atrás das cortinas, quanto quando as cortinas estão abertas, onde todos nos veem. Amém, meus irmãos? A comunhão, o contato, o relacionamento tem a nos dar grandes coisas em Deus. Grandes coisas em Deus. Então, abra os seus olhos para perceber o quantas coisas às vezes temos perdido por não nos deixar ser levados pelos relacionamentos que Deus nos coloca na nossa caminhada. Nenhuma pessoa que é colocada na nossa vida é colocada de maneira desproposital, despretensiosa. Todas as pessoas que são colocadas na nossa vida são para produzir em nós algum aprendizado, algum ensinamento. Então vamos olhar para as pessoas com um olhar diferente, não desprezando elas se ela sabe mais, ou se ela sabe menos, ou se ela é culta, ou se ela tem dinheiro, se ela não tem dinheiro, enfim.
Não podemos olhar para as pessoas com aquilo que nós podemos ver, mas temos que olhar para as pessoas com aquilo que a palavra de Deus diz a respeito delas. Elas são todas iguais. Todos nós somos todos iguais diante de Cristo, diante de Deus. Somos pecadores, incessantes pecadores, mas pelo Cristo ressurreto, somos santificados, somos vitoriosos, somos santos em Deus. Amém? É isso que nós temos que olhar para as pessoas, para que possamos suportá-las, possamos andar com paciência, porque todos estão em progresso, estão no desenvolvimento, estão vivendo a sua maturação, cada um em seu nível, cada um em sua individualidade, mas todas com um propósito igual, a esperança que Deus nos deu, que é estarmos junto a Ele. Amém? Então vamos continuar então. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão também que desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo quanto existe. A obra de Deus ela é completa, ela é realmente completa. Mas temos que entender que os tempos de Deus, porque Ele está na eternidade, é o Kairos, nós estamos no tempo Cronos. Depois, se vocês quiserem, estudem a respeito do tempo de Deus, do tempo que nós estamos vivendo. Tudo já foi feito na eternidade. Se nós vamos ler em Apocalipse, sabemos que Jesus foi imolado, o Cordeiro foi imolado na eternidade. E agora nós estamos vivendo aquilo que já foi realizado no tempo de Deus. E é tão especial que essa realização de Cristo trouxe para nós dons, trouxe para nós grandes benefícios que são incalculáveis. E ao acessar tudo isso, nós podemos ter dias plenos, dias satisfeitos, dias grandiosos, tanto na nossa vida individual, no tete a tete com o nosso Senhor, quanto no nosso relacionamento com nossos irmãos, que é muitas vezes bem difícil, bem intrigante, às vezes traz até questionamentos, mas esses questionamentos, ao serem respondidos pelo Espírito Santo, trarão grandes frutos para a nossa vida. Há um tempo atrás eu passei por uma situação de grande conflito, onde eu tinha meu ponto de vista e outros irmãos tinham outro ponto de vista, e surgiu questionamentos e uma situação conflituosa. No tempo em que nós estávamos resolvendo essa situação, foi difícil entender certas coisas, mas buscando no Senhor a solução para o problema do meu coração, eu pude entender aquilo que o Senhor quis contribuir para a minha vida. Sabe qual que é o problema muitas vezes? É que nós temos a síndrome de Adão. Qual que é a síndrome de Adão? É quando um problema surgir, quando um pecado acontecer, nós temos a tendência de não reconhecer nosso próprio erro, mas apontar o erro do próximo, apontar o erro dele para comigo. Mas antes disso, sabe o que devemos fazer? É olhar para nós próprios, para perceber o que precisamos acertar com o Senhor, alinhar com Deus. Nós, antes de tudo, antes de buscar relacionar com as pessoas para resolver situações de conflito, precisamos olhar para nós mesmos para perceber o que aquela situação quis contribuir para o meu aprimoramento, para a minha maturação, para o meu próprio desenvolvimento, para que assim eu possa contribuir com os irmãos em que eu estou inserido. E aí, diante dessa situação conflituosa em que eu experimentei, em que eu vivi, eu fui para Deus, cheio de justiça própria. Estava com um monte de versículo da Bíblia para me escorar. Eu estou certo. Eu que estou certo, porque a Bíblia diz isso, isso e aquilo. E fui diante de Deus com esses versículos. E cheio de certeza no meu coração, cheio de argumento, para conversar com os irmãos depois. E aí o que aconteceu? Fui orar, conversei com outros irmãos, que eu considero mais sábios que eu, mais maduros que eu, para que eu pudesse compreender um pouco mais a situação. Chorei pra caramba, chorei demais, e pude perceber o meu erro, pude perceber o meu equívoco, pude perceber onde Deus estava querendo tocar na minha vida. E aí então, depois de ter filtrado todo minha justiça própria, meus próprios pontos de vista, ficou somente uma situação em que eu deveria me acertar com o irmão.
porque eu entendi de Deus, entendi pelo Espírito, que eu deveria expor isso, porque isso era necessário. Então, meus irmãos, olha só quanto crescimento num processo curto de tempo. Durou aí 2 semanas essa situação. E quanto aprendizado eu pude ter. E como que os relacionamentos puderam, através de uma situação conflituosa, se estreitar. Então, o relacionamento, a igreja, uns com os outros, é um método de Deus para trazer em nós maturidade. Às vezes as pessoas têm uma compreensão um pouco superficial a respeito do que é ser igreja, no sentido individual. Muitas pessoas até dizem assim, eu não vou para a igreja não, porque eu sou a igreja. Eu gosto de sempre falar isso quando vou tocar no assunto de igreja. Se a gente for ler lá 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, a gente vai perceber que nós não somos a igreja. Nós não somos ela. Na verdade, eu sozinho não sou ela. Eu sozinho não consigo realizar nada. Mas lá diz que nós somos pedras vivas que juntas constituem a igreja. E as pedras vivas estão umas sobre as outras, em contato umas com as outras, para que assim exista a igreja. Exista a igreja. Então, o contato uns com os outros é extremamente importante, necessário e é algo de Deus para o nosso aprimoramento, para que possamos aprender uns com os outros, para que possamos auxiliar uns aos outros no dia mal, para que possamos compartilhar alegrias, felicidades, dar risada juntos, mas também chorar juntos, orar uns pelos outros, impor as mãos pelos outros, para podermos experimentar, tatear aquilo que o irmão tem recebido de Deus. E quão precioso é experimentar isso, quão precioso é viver tal realidade, ser encorajado pelos irmãos de vida, é a vida na vida. Amém? Queria ter ouvido um amém agora aqui, ó. Que saudade que eu estou de estar com os irmãos reunidos aqui na nossa igreja. Mas amém. Amém. O tempo está por se aproximar. Eita, eu perdi a passagem aqui, ó. Glória a Deus. Versículo 11. Pediu amém? Amém. Versículo 11. Diz assim: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só, isso aqui é a exposição do que eu disse, mas aqui vocês podem perceber que são os dons, são as vocações, são os ministérios de muita exposição, né? Os ministérios de grande busca, vamos dizer assim. Mas não são somente esses. Esses, como todos, são para o aprimoramento, o aperfeiçoamento. E às vezes você me pergunta: Marcos, mas eu não sei se eu sou um profeta, um apóstolo, se eu sou um evangelista, ou se eu sou um pastor, ou se eu sou um mestre. Mas eu quero abrir lá em Romanos 12, para te mostrar que existem outros dons, e que diante de Deus tem a mesma relevância, porque são todos para aprimoramento, porque juntos formam um corpo, e um corpo em unidade funciona. Um corpo em unidade funciona. Agora, um corpo com uma disfunção sobrecarrega a outra parte do corpo. E às vezes, irmão, pela sua falta de posicionamento, por nossa falta de posicionamento, temos sobrecarregado outros irmãos. E Deus, muitas vezes, eu vou falar já realmente, talvez Deus tenha te instigado, está te movendo, está te motivando a buscar, a conhecer sua identidade, sua vocação, e assim compreender quem você é, para que você possa compartilhar do trabalho no corpo de Cristo, e assim aliviar o chamado irmão, para que ele possa exercer com mais fluidez o chamado dele, a vocação dele, sem estar sobrecarregado por aquilo que talvez outra pessoa precisava estar fazendo. Amém? Olha o que diz em Romanos 12. Temos
diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-se na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Então, meus irmãos, são inúmeros dons que a igreja tem, que a nós foi dado pelo Espírito, e que precisamos descobrir por meio da exposição da vida na igreja, e assim contribuir para o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento da igreja. Que em nome de Jesus, aí na sua casa, aí onde você está me vendo, que você possa ser tocado por isso, que o Espírito Santo possa tocar na sua vida, te mostrando qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, sua identidade, para que você possa começar a exercer, através do que você é, a vontade de Deus. E isso é poderoso, isso é transformador. Esse é o poder de Deus em nós. Nós não fazemos somente aquilo que ouvimos falar de outras pessoas, mas fazemos aquilo que recebemos de Deus, porque entendemos que somos filhos dele, e se somos filhos, somos amados, e em nós está perdoado dos pecados, e somos desenvolvidos, somos capacitados pelo Espírito a viver uma vida de comunhão, de santificação uns com os outros. Amém? Então é especial demais o nosso relacionamento com os outros. A nossa vocação toca a vida das pessoas. Eu sozinho, eu não faço nada. Eu posso vir a saber que eu sou mestre, eu posso saber minha identidade, minha vocação, meu chamado, mas sozinho na minha casa eu não consigo exercer minha vocação. Eu sozinho na minha casa não consigo tocar outras pessoas. Eu somente no meu círculo de amizade confortável, eu não consigo expandir minha compreensão do propósito eterno de Deus. Como diz aqui em Efésios 3:16, só é possível compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade da fraternidade, e através disso entender o amor de Cristo, através da união com todos os santos. Não é somente com aqueles que me agradam, não é somente com aqueles que me satisfazem, que me fazem ouvir, ou que falam aquilo que eu gosto de ouvir, mas é com aquilo que eu preciso ouvir. Amém? Versículo 14. O objetivo dessa comunhão, desse desenvolvimento, desse relacionamento é que não sejamos mais como crianças, levados uns de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. O objetivo da comunhão é que possamos ser desenvolvidos. E com as pessoas que eu tenho conseguido ter comunhão, nós temos experimentado um tempo de crescimento bíblico. Nós temos colocado na mesa aquilo que sabemos de Bíblia, sabemos de relacionamento, sabemos de até mesmo temos conversado a respeito de escatologia, que é um assunto bem difícil de se entender, porque existem muitas compreensões e várias vertentes de entendimento. Mas juntos, sentados na mesa, trocando ideias, expondo o nosso ponto de vista, podemos chegar a uma maturidade, a um conhecimento, a um desenvolvimento. Na medida em que sabemos, na medida em que temos à disposição de nossas mãos. E temos que buscar, não somente ficar nessa dimensão de relacionamento, mas devemos expandir nosso meio relacional. E Deus coloca em nosso meio, coloca em nossa frente pessoas para que possam ser incluídas no nosso meio relacional. E às vezes nós estamos impedindo essas pessoas de entrar no nosso meio de relacionamento, porque não queremos sair da zona de conforto. E quão precioso é sair da zona de conforto. Imagina só se Paulo tivesse ficado somente se relacionando com os apóstolos quando ele começou o seu ministério. Olha só como poderia ser diminuído o alcance de sua pregação. Imagine só, estou me lembrando aqui do avivamento do País de Gales. Imagine só, foi espetacular o avivamento do País de Gales. A gente for ler o livro que expõe esse fato histórico da igreja.
Se formos ler esse livro, o avivamento não ficou só lá, mas existia um homem, que eu não vou lembrar o nome, que trocava correspondência com Evan Roberts, que era o, vamos dizer assim, protagonista é o Espírito Santo, mas era o agente do avivamento em Gales. Tinha um homem nos Estados Unidos que trocava cartas com o Evan Roberts, e assim ele pôde receber instruções para que o avivamento acontecesse. E esse avivamento foi lá na Rua Azusa, muito conhecido, esse avivamento, que iniciou até um movimento de igrejas. Então, olha só, para você ver o quanto enriquecedor é o relacionamento. E olha que era por meio de cartas. Imagina só quanto tempo demorava para cruzar o oceano, nos Estados Unidos, lá em Gales. Gales é na Europa, né? Tô pensando que Gales é ali mesmo, né? Não, graças a Deus, senão eu ia ter falado errado. Eu tenho que cruzar o oceano mesmo. E a gente tem aparelhos na nossa mão que fazem a gente cruzar o oceano sem ter que escrever nada assim, rústico. Está ali na nossa mão. E às vezes a gente se encontra indisponível no relacionamento, até mesmo virtual, que pode acontecer, porque estamos muito confortáveis em nossa cama, em nossa cadeira, assistindo aquilo que gostamos de assistir, mas não estamos buscando aquilo que o Senhor diz para que possamos crescer. O conhecimento de Deus, a palavra de Deus, a oração, o jejum, a comunhão, né? E é especial demais viver relacionamento. Não vou cansar de falar isso, não. Versículo 15 e 16 para a gente finalizar e orar, que eu acho que eu estou falando um pouco muito, olha que coisa boa. Versículo 15: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então, para crescermos, precisamos exercer a nossa função em amor, para que exista edificação. Aí você diz, mas eu não sei qual é a minha função. Eu quero te deixar um pouco relaxado, para te mostrar que você tem sim uma incumbência, você tem sim uma função. E Deus já te deu essa função, só que às vezes você não está com os olhos abertos para isso. Está lá em Filipenses 3,16. Filipenses 3,16. Diz o seguinte: contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Essa perfeição, nós sabemos que nós só conseguimos atingir em Cristo. Só Cristo é perfeito. Então, Cristo deu algo para nós. O que Cristo te deu? Talvez, às vezes, a gente quer desenvolver, quer receber algo a mais de Deus, mas nós não estamos andando, não estamos caminhando naquilo que o Senhor já nos deu. Se o Senhor te disponibilizou uma porção dele para que você possa servir, para que você possa ensinar, para que você possa contribuir de alguma maneira com o corpo de Cristo, faça isso com amor. Porque se você não fizer, não andar em cima daquilo que Deus já te deu, Deus não vai te dar algo novo, sendo que você não fez aquilo que te pediu para fazer. Não é mesmo? É meio até incoerente. Sendo que existem etapas, existem degraus, existem processos que vão nos fazer desenvolver e que nos farão atingir ainda mais perfeição, né? Ainda mais o Cristo em nós. É um progresso até atingirmos a estatura de Cristo. A estatura de Cristo é perfeita e nós estamos nos encaminhando para atingir essa perfeição. E lógico, só acontecerá na sua vinda e no resgate da igreja, para estarmos com Cristo, a sua destra, fisicamente, com corpos glorificados e tudo mais. Como esse dia é ansiado. Então, meus irmãos, que possamos estar atentos para isso, que possamos estar com os olhos abertos para essa realidade de comunhão, que a comunhão, por mais desafiadora que ela seja, ela é o método de Deus de nos desenvolver. Nós sabemos que Cristo, acho que em Gálatas que fala, Cristo, ele é, parafraseando aqui, mas ele é a revelação do Deus invisível. Certo? E agora,
nós, como igreja, somos a revelação de Cristo ao mundo. Então, se nós somos o corpo de Cristo e nós estamos atuando por meio do Espírito para alcançar e tocar a vida dos eleitos, se nós entendemos essa responsabilidade, que nós somos a revelação de Cristo ao mundo, nós somos as Bíblias que o mundo lê, como dizia Billy Graham, nós vamos conseguir agir de maneira mais intencional, de maneira com mais discernimento e com mais orientação, porque não vamos fazer conforme o nosso próprio entendimento, com o nosso próprio querer, mas vamos efetuar, porque o Espírito está nos instigando a fazer isso, e vamos realizar, porque o Espírito nos capacitou para atingir essa realização. Amém, meus irmãos? Então espero, em nome de Jesus, ter contribuído com aquilo que você tem vivido em Deus. Esse tempo que eu tenho vivido relacionamento de maneira mais clara em relação à palavra de Deus, tem sido um tempo muito especial. Dá vontade de abraçar o mundo, abraçar todo mundo à minha volta, para eles orar um pelos outros, e orar e comunicar algo de Deus, e crescer em relação à palavra, e compartilhar aquilo que Deus tem compartilhado. Mas há um tempo certo para todas as coisas. O que precisamos é nos disponibilizar a viver a vontade de Deus, buscar nossa identidade, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então eu quero fazer mais uma oração, e peço que você na sua casa feche seus olhos, coloque seu coração em Deus, e que Deus possa tocar realmente a sua vida em relação à vida que você tem experimentado como corpo de Cristo. Se você não sabe quem é, que Deus possa revelar a você nessa noite, nesse momento, a sua identidade. Você é filho, você é amado, e outras coisas que você vai compreender através do relacionamento com Deus, das Escrituras. Você é cooperador, você é embaixador, você é santo, você é precioso, você é ungido de Deus, separado antes mesmo que seus ossos viessem a ser formados no ventre de sua mãe. E ainda que a sua mãe viesse a te negligenciar, a te esquecer, o nosso Deus não esquece de nós. Ele nos ama com amor incompreensível, incondicional. E tudo que nós temos que fazer é nos colocar de joelhos dobrados diante dele, reconhecendo que ele é o nosso Deus, e buscar viver um relacionamento transparente com Deus, pois assim vamos conseguir viver um relacionamento transparente diante dos homens. Eu vou abrir só mais uma passagem aqui, para não ficar isso que eu falei só com minhas palavras. 1 João. João 1, 5 ao 7, diz assim: E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que estamos em comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se no entanto andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se existe algo atrapalhando o relacionamento na sua vida de acontecer, é preciso acertar algo com Deus. É preciso existir transparência com Deus, para que possa existir transparência com os santos. Amém, meus irmãos? Quero orar, ore comigo aí, em nome de Jesus. Amém, Santo de Deus. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, Pai, pela sua palavra santa, Pai. Obrigado pelo seu Espírito. Obrigado pelo seu sacrifício que nos trouxe nova realidade de vida. E agora podemos andar em paz com Deus. Em paz com Deus. Obrigado, Jesus, por a cada momento de nossa vida nos colocar em suas mãos e nos levar a viver aquilo que o Senhor tem para nós. E aquilo que o Senhor tem para nós é bom, é perfeito, é santo, é precioso, é imensurável, Pai. E a cada dia ao seu lado são dias preciosos, mas especial é, Pai, estar em Tua presença do que estar, Jesus, no meio de riquezas, no meio onde o mundo valoriza. Mas melhor é ser perseguido pelo mundo do que estar vivendo as
boas coisas do mundo. Melhor é estar, Deus, nos seus braços, sendo perseguido pelo mundo, do que estar nos braços do mundo, longe dos seus caminhos, Pai. Então nos leve, Jesus, a viver a sua vontade. Nos leve, meu Pai, a perceber o seu toque. Perceber o que temos que ser para assim fazer a sua vontade. O que temos que nos tornar para assim, Deus, sermos obedientes ao Senhor. Os filhos do Senhor, renovados por Cristo, são obedientes e sabem o que devem fazer, não pelo próprio entendimento, mas pelo entendimento que recebe do Espírito Santo de Deus, que fala em nossos corações e fala através da palavra de Deus. Nos desculpe, Pai, porque é nós que confundimos, somos nós que atrapalhamos, somos nós que erramos, Pai. A nós está dado todo o conhecimento, tudo que precisamos está através do Seu Espírito e da Sua palavra. Então nos auxilie, Pai, a viver isso, a Sua vontade, e não só a nossa própria vontade, o nosso próprio entendimento, o nosso próprio querer, mas o Seu querer, Deus. E nos perdoa os pecados, Pai. Nos auxilia a vencer. Nos auxilia, Pai, a viver uma nova realidade relacional dentro do nosso corpo. Que após, meu Pai, voltarmos à normalidade da vida da igreja, que assim esperamos experimentar novamente, possamos viver de maneira a comungar, ainda mais intencionalmente, ainda mais poderosamente, com o entendimento bíblico de comunhão, não com o nosso próprio entendimento, Pai. Em nome de Jesus, para que possamos experimentar aquilo que os seus filhos, seus servos experimentaram por serem obedientes ao Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai. O Senhor é santo, o Senhor é grandioso, infinitamente poderoso, infinitamente sábio. Quem sondou os seus pensamentos? Quem pôde dar conselho ao Senhor, meu Pai? Obrigado, Deus, por nossa vida. Obrigado pela sua misericórdia, que renova-se a cada dia, que está sobre nós a cada dia. Se não fosse sua misericórdia, Pai, nós já teríamos sido consumidos. Então, muito obrigado, Senhor Deus. Nós te amamos, Pai, queremos mais de Ti em nós, Deus, para o aperfeiçoamento e a maturação, Deus, até alcançarmos a plenitude, Deus, que o Senhor tem para nós, né? Aperfeiçoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.